Oi, pessoal! Eu sou Gena Leão, a palhaça ferrugem do Circo Grock. Muitos de vocês já me conhecem, mas muitos não sabem o meu verdadeiro nome, né? Gena Leão é meu nome artístico. E o meu nome de registro mesmo, que minha mãe colocou, olha só, Luzia Efigênia de Medeiros. Olha que nome lindo, hein, gente? Eu coloquei para Gena Leão, porque eu fiz a numerologia, para dar mais força ao nome e tal. A Luzia é homenagem à minha avó, que é a Luzia, e a Santa Luzia, que minha mãe era devota de Santa Luzia. Assim, eu, desde pequenininha, todas as peças infantis das escolas, quando tinha, eu ia assistir quando eu não podia participar, porque muitas vezes eu queria participar, né? Fazer algum personagem. E aí, quando não, eu estava em todas assistindo. E quando chegava na nossa cidade, que eu sou de Angicos, né? Angicos, Rio Grande do Norte. Então, quando chegava a peça por lá, e era a maior festa na cidade, dia de São José, que é o padroeiro da nossa cidade, vinha parques, aí quando vinha parques sempre tinha algumas apresentações também de alguns grupos, né, que vinha de Natal se apresentar em Angicos, na cidade que eu morava. E aí eu sempre estava lá presente, sempre gostando muito, e eu nesses momentos que eu estava assistindo esses artistas se apresentando, eu sempre gostei de estar na plateia, mas eu sempre imaginando como seria estar ali se apresentando, sabe? Eu sempre às vezes viajava um pouco, eu como público viajava um pouco de estar ali me apresentando. Então eu tive sempre essa vontade de também ser um artista, estar se apresentando para as pessoas e viajar para todos os lugares, se apresentar. Isso fazia parte assim, do meu desejo infantil, né? Aí depois eu fui crescendo na adolescência, eu tive vontade de ser veterinária, tive vontade de ser psicóloga e até professora também tive que ir. É uma profissão maravilhosa, né? E aí eu me deparei com a arte do teatro. Já estava morando em Natal, no Rio Grande do Norte, e sempre tinha a oportunidade de ir para grandes peças teatrais, né? Fiquei com muita vontade de fazer o curso de teatro, mas era muito difícil também lá em Natal, não é como no tempo de hoje, né? Que tem muitos grupos, tem muitas oportunidades de quem quer fazer teatro. Quando tivemos uma oportunidade de um professor que veio do Rio de Janeiro dar um curso de teatro no Teatro Alberto Maranhão, era um curso técnico de teatro. E então eu me inscrevi nesse curso, né, para ver se eu realmente era isso que eu queria. Que foi antes de eu prestar o meu vestibular, eu ia tentar alguma coisa, né? Era artes, alguma coisa que chegasse próximo do que eu queria fazer. E então eu fiz esse curso de teatro. Foi aí que eu encontrei Nil Moura, né, que é o palhaço espaguete, que é meu esposo. Então, nós fizemos uma peça. E nessa peça, a primeira peça que eu fiz, eu tive que pesquisar muito o palhaço. Não porque eu já fiz a palhaça. Essa primeira peça, Nil fez já a palhaço, e eu fiz a Rita Ranhenta, que é o Gigante Egoísta, essa peça que eu fiz. E era uma menina assim muito mandona, muito assim, gostava de dizer as coisas e como deveria ser as coisas, sabe? Tanto é que a minha palhaça hoje tem ainda esses sentimentos que eu trabalhei naquela época, de mandar, de organizar as coisas, de ser a pessoa que está ali para organizar, né, tudo. E aí, na segunda peça, que foi o Procura-se um Palhaço, de Ricardo Camelo, aí foi quando eu fiz a palhaça Ruja Ruja. Aí quando eu fui fazer a palhaça Ruja Ruja, eu realmente tive que pesquisar mais profundamente a arte da palhaçaria. Aí eu fui nos circos da cidade, né? Tinha o de Facilita lá nessa época. Tinha outros circos que vinham sempre na cidade, o de Michelin, mas que nessa época que estava era o de Facilita. Aí nós fomos lá também, eu e Nil, que também ia ser o outro palhaço. E ficamos pesquisando como é que era o palhaço. O mundo do circo também, nós ficávamos indo toda tarde lá para conversar com ele.
E a gente ficou assim, super apaixonado por esse mundo realmente, né? Fizemos a peça, ficou muito em nós mais o palhaço do que até a atriz. Quando eu terminei essas duas peças, né, que foi uma atrás da outra, eu tinha decidido já que eu queria ser palhaça mesmo, eu queria seguir nesse caminho. Não queria ser ser uma atriz onde eu poderia estar fazendo várias peças com vários personagens diferenciados. Eu me encontrei mesmo, eu encontrei a minha palhaça nessa última peça que eu fiz, Procura-se um Palhaço. Por coincidência, né, o nome da peça é Procura-se um Palhaço. E eu procurei a minha palhaça e encontrei. A primeira palhaça foi Ruja Ruja, que é o nome da palhaça que é da peça, né? Ruja Ruja. Então foi muito bem aceito, eu fazendo a palhaça no palco dos teatros, foi muito bom, uma experiência muito boa. E depois que a gente terminou e acabamos o curso, eu queria me manter dessa profissão, né? Fui tentando fazer a faculdade, mas eu não passei, eu realmente fiz para turismo na época, porque colocaram na minha cabeça que, né, o turismo em Natal, onde eu morava, ia ser muito procurado e tal. Aí eu me deixei levar, fui para o turismo, na profissão, mas continuei sendo palhaça, continuei querendo muito esse mundo para mim. E aí eu não conseguia trabalhar, porque nessa época não tinha mulheres fazendo palhaços, pelo menos que eu conhecesse nessa época. E aí, quando chegava contrato pra gente, sabe? Chegava os contratos e as pessoas diziam, não, eu quero 2 palhaços para esse meu evento. E a pessoa que vendia a gente dizia, temos 2 palhaços, um palhaço e uma palhaça. Aí a pessoa não queria, o cliente falava, não, eu quero 2 palhaços, 2 homens. E assim eu fui perdendo 2 contratos, 3 contratos, e eu precisava realmente me afirmar nessa profissão que eu tinha escolhido. E eu fiquei muito triste porque não tinha oportunidade nesse setor profissional, né? E realmente eu não conhecia ninguém lá de Natal que fizesse palhaça, sumiu. Tanto é que depois de muito tempo que eu fui já palhaça, foi que eu descobri, né, que no Alegria tinha a Águeda, que era uma mulher que fazia um palhaço. Ela fazia tão perfeito que eu não sabia que era uma mulher. Então, nessa época aí, nem deu para conversar com a Águeda, porque eu não sabia realmente. Então, para mim, eu era a mulher que fazia uma palhaça, mas não tinha palhaça. Todas as pessoas que eu via eram vestidas de homem, de palhaço, né? E então, para eu não perder contratos, né, porque eu tinha que sobreviver com a minha profissão escolhida, eu decidi. Eu cheguei para a Conceição, que era a nossa produtora, e eu falei, olha, a partir de amanhã, quando contratarem 2 palhaços, você vai ter 2 palhaços. Vai ser Espaguete, né, que é o Nil Moura, e Ferrugem, que era... o meu nome era Ruge Ruge, mas quando eu fui trabalhar sem ser com o personagem da peça, eu batizei como Ferrugem, que tanto serviria para o palhaço, que eu estava querendo trabalhar, como se quando eu fosse trabalhar como palhaça. E aí eu coloquei, né, paletó, coloquei gravata, sapatos bem masculinos, a roupa muito folgada, o cabelo também era uma peruca e um chapéu, bem masculino também. E aí eu fui para frente do espelho, ver como é que o homem anda, ver como é que eu poderia me disfarçar melhor, né? Comecei a treinar a voz para poder ser um palhaço, para ninguém desconfiar que era uma palhaça. Nisso aí, gente, eu consegui passar 5 anos sem ninguém perceber que estava contratando uma palhaça. Sabe por que eu fazia? Quando a gente chegava no evento, o Nil já ia de espaguete arrumado e eu ia como Gena Leão. E eu tinha que sair, eu dizia que eu ia ter que sair para resolver algumas coisas. Eu saía para resolver e depois aparecia Ferrugem já pronto. Eu aparecia já no evento pronto. Então eu trabalhava com o Nil, né? Éramos uma dupla, Espaguete Ferrugem. E aí eu fazia todo o trabalho e depois ia para o camarim tirar, né, a maquiagem e tudo.
Só que aí eu sempre ia embora como Ferrugem, ainda arrumado. Ou quando eu tirava mesmo, precisava tirar para ir receber o pagamento, porque muitas vezes ele chamava para receber. Eu tirava a roupa de Ferrugem e vestia de novo como Gênia e ia conversar com uma pessoa que contratou a gente, né? E muitas delas, muitas vezes, queria falar com o palhaço Espaguete, com o palhaço Ferrugem. E eu falei, Ferrugem realmente já teve que sair. Ele tinha um compromisso, ele saiu até mais cedo. E então, fiz isso na minha cidade, Natal. Muita gente só me conhecia como palhaço. Eu ia nos jornais como Gênia Leão, fazer entrevistas, aí levava Espaguete. Ferrugem nunca estava. Ferrugem sempre estava ocupado. Ferrugem estava em outra apresentação. Ferrugem tinha ido dar entrevista em outro lugar. Nunca eu andava com ele, né? Aí teve uma época, assim, com 5 anos já eu trabalhando, que eu fiquei com um problema na voz. De tanto eu forçar para ficar uma voz grossa, né? Com um calo. E aí eu tive que realmente decidir realmente mostrar quem realmente eu era, né? E aí eu fui para a Tribuna do Norte, me lembro muito bem, para a TV Cabugi, para as mídias da cidade, né? E lá eu consegui. Eu cheguei lá como Ferrugem e fui tirando e mostrando que eu era Gênia Leão. Em outros lugares eu ia como Gênia Leão e me arrumava de Ferrugem. Mas as pessoas já estavam gostando tanto já de Ferrugem, que quando soube que eu era mulher, e também já fazia 5 anos, então já estava pessoas, eu acho que mulheres já estavam bem mais nessa profissão. E aí foi muito mais fácil para esse momento acontecer. Depois que aconteceu isso, eu só trabalhei, acho que um período de 6 meses em Natal como palhaça. Aí eu fui para a Suíça como palhaça e voltei de lá já bem assim, bem mais fortalecida nessa área, né, de palhaçaria. Eu fui para a Europa trabalhar como contratada mesmo, como palhaça, contratada do Europa Park, lá na Alemanha. Isso foi super importante na minha vida. Porque quando eu cheguei lá, trabalhávamos como uma dupla, fomos contratados Espaguete e Ferrugem, Nil Moura e Gênia Leão. Eu como palhaça e ele como palhaço. Só que nós trabalhávamos juntos, no espetáculo juntos. E tinha sempre um chefe lá, né? Uma pessoa que ficava observando os artistas. E ele observava muito nós dois. Ficava olhando muito para Ferrugem e para Espaguete. Aí ele chamou a gente lá no escritório dele para conversar. E falou assim, olha, eu vou separar vocês dois. Eu vou colocar a Gênia com a palhaça Ferrugem dela em um local, fazendo apresentações, solo, sem Espaguete, e Espaguete sem Ferrugem. E eu, como assim, né? Eu acostumava a trabalhar sempre com ele. Então, ele disse, não, porque eu observei e o pessoal também observou. Você tem condições de trabalhar só. A sua palhaça fazer algo só. Não precisa de Espaguete. E ele também já trabalha só, não precisa ter Ferrugem. Vocês são bem independentes, a gente notou isso em vocês. Então, para mim, isso ali foi, sabe assim, tipo uma injeção assim de, poxa vida... Eu sempre trabalhando com dupla, né? Apesar que quando eu estava no Brasil, ficava em Natal e Nil ficava na Suíça, eu trabalhava com meus amigos de palhaços aí, e eu trabalhava Ferrugem sozinha muitas vezes, né? Mas não caía isso em mim, que eu podia trabalhar só, né? Assim, sem o palhaço Espaguete. Aí lá na Alemanha, eu comecei a fazer meus trabalhos sozinha, sem Espaguete. Então, quando eu voltei para o Brasil, já voltei bem empoderada, né? Bem já, a palhaça bem fortalecida mesmo nessa área. Já nos apresentamos em vários lugares nesse Brasil todo, vários lugares mesmo, né? Tanto em palcos, como praças, como hospitais, fizemos muito. Isso para mim foi também muito marcante no hospital. Fizemos teatros grandes, né? Circos grandes, que nós apresentamos no Circo Quini, na Suíça. É o Circo Nacional da Suíça, o Circo Quini.
Então, assim, a gente vira uma formiguinha, né? Porque o picadeiro dele é grande, mas o circo é tão enorme que quando eu entrei em cena, eu olhei para a plateia, eu era uma formiguinha. Então, esse momento marcou, realmente, trabalhar num circo tão grandioso como o Cirquini, que foi uma noite de gala que fizemos lá. E aí, mas o que marcou mais em todos os lugares que eu trabalhei foi quando nós, em Mato Grosso, trabalhamos em uma aldeia de índio. Fizemos um espetáculo para os índios. E isso foi, assim, muito marcante para mim. Para minha vida toda eu vou lembrar desse momento, né? Porque, tipo assim, são pessoas, né? Quando eu falei para eles que eram os donos do Brasil, os índios. Trabalhei junto com os donos do Brasil e, ao mesmo tempo, as crianças do Brasil, né? Porque eles têm uma genuinidade, assim, de criança, sabe? São gênios, são puros, né? E são donos. E então, foi maravilhoso conhecer a casa deles, eles cozinharam pra gente. Nós ficamos o dia todo juntos e foi, assim, uma doação que fizemos para eles. Tanto é que a FUNAI nem acreditou assim direito. Por que vocês estão querendo fazer esse espetáculo para os índios, sem cobrar cachê, sem nada? Aí, quando eu fui lá, eu tive que passar com a pajé lá, que trabalha na FUNAI, e ela me perguntou, por que vocês querem fazer esse espetáculo para os índios? Aí eu olhei para ela muito seriamente e falei, porque eu sempre tive a vontade muito grande do meu coração de conhecer os donos do Brasil. E aí ela não teve como dizer não, né? Então ela autorizou, porque a gente foi conhecer mesmo lá dentro, aqueles índios mesmo, que eu não me lembro o nome da aldeia agora, mas vai ser colocado aí depois. E aí nós fomos lá e foi muito maravilhoso, fiquei nas ocas deles, comemos a comida. A gente foi para baixo de umas cachoeiras enormes que só eles conheciam e tomamos banhos no rios que só esses índios iam, nem um homem branco. Eles levaram a gente muito, muito, muito além lá da mata onde eles moravam. E na hora que a gente se apresentou para eles, gente, foi uma alegria muito grande, sabe? Eles amavam, era aquela energia pura para a gente, como se tivesse um monte de criança assistindo. E depois, quando a gente terminou, ganhamos muitos presentes colares, cocais super lindos, assim, brincos, sabe? As mulheres muito junto da gente, as índias, e as crianças tirando nossa maquiagem, conversando com a gente. Foi assim. Então, esse é o momento que marcou muito para mim e que eu pretendo um dia a gente ter um projeto maravilhoso para a gente andar em todas as aldeias do Brasil, apresentando o nosso trabalho para os índios em todos os lugares. Onde eles estiverem, a gente ir lá. Tenho esse sonho. Foi muito interessante o meu primeiro festival. Assim, eu estava voltando da Alemanha. Nós tínhamos decidido, eu e Nil, a voltar para o Brasil para montar uma escola de circo no nosso estado. A EPAC, né, Escola Potiguar das Artes do Circo, foi a primeira escola de circo do Rio Grande do Norte. E também tínhamos o sonho de montar o nosso circo. Como a gente não podia fazer as duas coisas separadas, a gente fez o Circo Grock, que ganhou o nome do Circo Grock, porque nós queríamos homenagear um palhaço brasileiro, né? Mas todos os nomes que a gente pensava em colocar no nosso circo já estavam registrados, já tinha pessoas com o nome e eu não podia colocar. Então a gente pensou em colocar o palhaço que a gente estudou muito, né? A linguagem dele, que é o Grock. Então a gente colocou em homenagem ao Grock. Então o nosso circo Grock foi criado como circo mesmo, mas como sede também na nossa escola de circo, a EPAC. Então a gente estava aqui no Brasil, voltou, tinha decidido mesmo ficar no Brasil. E aí foi quando eu recebi uma ligação das Marias das Graças, que é um grupo de mulheres do Rio de Janeiro, palhaças, que fazem festivais maravilhosos e eu não conhecia. Então, quando ela ligou, me convidando para um festival, eu fiquei assim muito, muito cheia de gratidão, assim, para conhecer palhaças, que lá, até mesmo lá na Alemanha, que eu estava trabalhando, pelo menos naquele setor que eu estava, eu era a única palhaça. Mesmo sendo na Europa, que é
Na Europa tem muitas mulheres palhaças e eles amam a mulher palhaça na Europa, mas pelo menos no setor que eu estava na época, só era eu de palhaça. Então eu não tive contato com palhaça lá na Europa. Era eu de palhaça e tinha os palhaços, né? Então eu voltei para o Brasil ainda empoderada nessa arte da palhaçaria feminina, mas porque lá dão muito valor na Europa à mulher palhaça, mas não por eu ter contatos com palhaças. Quando eu voltei e recebi esse contato para ir para o Festival das Marias das Graças, poxa, foi maravilhoso isso, sabe? Eu fiquei assim, com alegria imensa, só pelo convite, sem nem imaginar como é que era esse festival, né? E aí fui para o primeiro festival no Rio de Janeiro, com essas mulheres poderosíssimas, e percebi o quanto é importante esse movimento, né, de festivais, com esse movimento de mulheres, empoderamento feminino. Porque realmente, gente, vocês não imaginam o que é a gente estar praticamente 15 dias, era assim, 10 dias ou 15 dias assim, juntas com mulheres que fazem essa alegria, né, que é ser a palhaça feminina, né? E eu fiquei assim impressionada como existia no Brasil pessoas que passaram na mesma época que eu passei, que eu me virei homem. As Maria das Graças estavam passando no Rio de Janeiro, só que como elas parece que eram 6 mulheres, então elas tinham mais condições de continuar batalhando juntas, né? Ficaram como mulheres mesmo batalhando. E no Rio de Janeiro é bem mais adiantado de Natal em relação à cultura, né? Eu não imaginava que também no Rio ou em São Paulo ia estar acontecendo isso. E aí conheci muitas mulheres, tanto dentro do Brasil como mulheres de fora, palhaças maravilhosas. E o que é que esses encontros, depois eu tive outros encontros, né? Fui para um encontro lá de Mulheres do Mundo, né? Palhaças do Mundo, que é em Brasília, da minha amiga Manu, a Matusquela. E aí, esses encontros de mulheres, eu fiquei em alguns, mas depois eu precisei deixar de ir, porque eu tinha que abandonar o circo sempre quando eu ia. Eu deixava de me apresentar no circo. E como eu faço parte do repertório do circo junto com o Nil, Palhaço Espaguete, então eu decidi não fazer mais isso. Então eu estou dando um tempo, faz um tempo que eu não vou para festivais. Mas o que deixou em mim esses festivais foi mostrado assim, para mim, assim, a olhos assim, ó, eu vendo, eu conhecendo o poder da mulher. Sabe, o que é que a mulher é capaz? Como é que o que ela quer ser, ela pode ser. Em qualquer setor, ela pode ser, entendeu? Então, como a gente tem muito isso, né, de a gente ter ido aos poucos, conseguindo, um degrauzinho ali, outro ali, subindo nessa escala de profissões, né? E aí, quando eu cheguei a ver essa situação de tantas mulheres lindas, maravilhosas, poderosas, juntas, batalhando por uma causa, para que sejamos reconhecidas como palhaças, porque até hoje tem gente que fala palhaço, olhando para uma mulher, e eu sou palhaço. O que ficou em mim foi muito isso, foi que o que a mulher quiser ser, ela pode. Isso é uma certeza muito grande. Eu voltei com tanta força, que eu sempre falo até para as meninas assim, existe Ferrugem, a Palhaça Ferrugem, antes do festival, e existe a Palhaça Ferrugem depois do festival. Igual como existe Gena Leão antes do festival e existe Gena Leão depois do festival. Porque é uma força maravilhosa que a gente ganha participando de festivais, e eu recomendo a todas as mulheres que fazem parte da palhaçaria participar de festival. Ou sendo convidada, ou indo atrás, se inscrevendo, ou fazendo alguma coisa, mas ir para festival. Estamos vivendo essa pandemia agora e ainda não terminou, né? Eu não posso saber realmente o que vai me trazer no final disso tudo. Eu ainda não posso perceber o que foi que eu recebi com isso, o que é que eu pude construir em mim com essa pandemia, né? Que eu estou vivendo agora, estamos vivendo.
Mas até agora, esse tempo, esses 3 meses de pandemia, ou mais um pouquinho, que eu percebi para mim, o que trouxe em mim, foi que como é importante a gente se conhecer realmente. A gente tirar a nossa própria máscara para nós. Para a gente ter esse tempo de a gente se conhecer, de a gente se mergulhar. Não a gente fazer as pessoas irem, a gente fazer a gente rir de nós, dos nossos defeitos, dos nossos medos, sabe? Das coisas que a gente antes deixava passar porque a gente não tinha tempo nem de se observar. Né? A gente estava o tempo todo se preocupado em fazer os outros irem, que é a nossa profissão, de criar números, de criar coisas, mas a gente ia deixando o nosso ser ia só vivendo. Então, nessa pandemia, estamos tendo tempo de olhar para nós, pelo menos eu estou fazendo isso, de nos olharmos, né? De ter esse tempo de saber quem é que eu sou e o que é que eu quero e por que eu faço isso. E é isso que eu gosto mesmo? Ou eu estava querendo outra coisa e terminei indo por aí, como é que é? Então, eu faço esses questionamentos para mim, nesse momento que eu estou vivendo agora, e vou resolvendo. Vou respondendo, vou resolvendo, vou tendo esse tempo para me conhecer mais, para saber exatamente o que é que eu quero, né? O que é que eu fiz até agora, o que é que eu pretendo fazer. E isso também me faz perceber que o riso que eu trabalhei para ser essa pessoa, para causar riso na outra pessoa, isso faz perceber que o tempo todo eu estava trabalhando isso para mim, esse riso. Porque todas essas pessoas que vêm para os nossos espetáculos, né, e conseguem aliviar tensões, pessoas que vêm depressivas e depois vai falar com a gente, que veio por si com tanta dor, por alguma discussão em casa, por alguma tristeza e tal, e sai do circo com alegria, né? Porque o riso faz isso, o riso transforma realmente, o riso é curador, por isso que a gente tem até um espetáculo, rir é o melhor remédio, porque é verdade mesmo, rir é o melhor remédio para a nossa vida. Então isso tudo que eu fui fazendo esse tempo, sem nem perceber que eu estava conseguindo colocar tudo numa caixinha, embrulhar no presente e me entregar na hora que eu estivesse precisando desse riso. Que é esse momento da pandemia. Que é esse presente que eu recebi, esse tempo que eu estou sozinha, que eu estou conseguindo, muitas vezes eu estou rindo das minhas coisas, amanheço muito feliz por estar vivendo esse momento, muito triste, porque muitas pessoas sofrendo muito, mas muitas pessoas se conhecendo, muitas pessoas tendo tempo para se doar, para se amar, para ficar junto de si e para ficar junto dos seus familiares, né? Mas principalmente se cuidar, estar juntinho, sabe? Se abraçar, se cuidar, né? Se cuidando, se amando. Então, para mim, essa pandemia passou para mim isso. Se eu quero fazer as pessoas rirem, se eu quero cuidar de alguém para curar com o riso, então eu tenho que aprender isso primeiramente para mim, para eu aprender a me fazer rir, aprender a me curar minhas dores, e aí eu fico pronta para fazer isso para os outros. Então, essa pandemia vai me levar para quando terminar isso, eu vou estar pronta mais do que eu achava que estava, né? Para cuidar, para curar os outros com um sorriso que eu vou proporcionar com as coisas que eu estou criando agora na pandemia, que estamos criando novos números. Então, quero que muitas pessoas dê gargalhadas com o que estamos criando nessa pandemia. E é isso que eu acho. Que tem os momentos ruins, tem os momentos bons, mas que a gente deve aproveitar esses momentos bons para que a gente entre em nós e a gente abrace nós e a gente ame nós. Fique mais juntinho, se conheça. É isso. Eu sou Gênia Leão, sou a Palhaça Ferrugem e eu faço parte com alegria imensa
dessa família Grock, sou proprietária do Circo Grock, e eu amo essa arte. E eu amo estar embaixo de uma lona de circo.